Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 11 de abril, leitura da Bíblia, Josué, capítulo 3 e 4, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 35, Livro dos Salmos, capítulo 80, Provérbios de Salomão, capítulo 12, versículos 27 e 28. Josué, capítulo 3, a passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virde a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegarde à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegavas para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Senhor, Deus vivo, está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levavam, a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Satã, e que as desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-a no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes:
Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus. No meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras são para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e a depositaram ali. Levantou-se Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué, da ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué ao sacerdote, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas de seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o Jordão e o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou Moisés a coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante vós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 35. Os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais nobre, mais digno do que tu. Pelo contrário, vindo aquele que te convidou, e também ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diz também ao que eu havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos,
nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dar um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vindo, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso de vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Logo, rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, aleijados, cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando a outro caminho, longe envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os discípulos, sal da terra. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como de restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Livro dos Salmos, Salmos, capítulo 80. Pedindo restaurações. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Testemunho de Asaf, Salmo. Dá ouvidos ao pastor de Israel. Tu que conduzes José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes, encheu a terra com a sombra dela. Os montes a cobriam e com seus sarmentos cedros de Deus.
Estendeu ela sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindima todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e veia e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste está queimada e está decepada. Peçam os nossos inimigos, pereçam nossos inimigos, pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Deus, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Provérbios de Salomão, capítulo 12, versículo 27 e 28. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não há morte.